Meus irmãos queridos, estamos aqui reunidos para celebrar com amor, devoção, a data tão especial da celebração da Natividade do Senhor Jesus, o Santo Natal, né? Que vocês podem perceber a luminosidade do Sol, causando aqui um impacto direto sobre a imagem, e tentando pensar em todas as coisas de um modo mais positivo. Fico a pensar aqui no hino natalino, vindo das igrejas orientais, o tropário do Natal, que diz: teu nascimento, ó Cristo nosso Deus, fez brilhar no mundo a luz do conhecimento. E aqui estamos então, não é? Metaforicamente, a luz do sol natural, levando nossa mente, nosso coração ao sol de justiça, que é aqueles adoradores dos astros, como diz o hino tropário da Natividade, né? Adoradores dos astros são os conhecidos magos, reis magos, que na verdade eram sacerdotes masdeístas, que contemplaram através de uma profecia a vinda do Satyoshan, do Salvador, que seria anunciado por uma estrela. Seria mostrado o lugar onde esse Satyoshan, Salvador da humanidade, viria. E esses masdeístas foram então até o lugar onde Jesus estava vivendo, né? A nossa contemplação mostra os magos chegando à manjedoura. Muito provavelmente eles chegaram em outro lugar onde Jesus já estava, mas isso não importa, né? O Tropário fala sobre isso, né? Sobre a luz do conhecimento que veio para o mundo e que foi contemplada por esses, diz o Tropário, adoradores dos astros. Eles não eram adoradores dos astros, definitivamente, mas que encontraram e conheceram este sol de justiça, porque estavam buscando, não é? Se nós então desejarmos contemplar a cena maravilhosa da manjedoura, desse presépio que vem da tradição do grande santo Francisco de Assis, nós poderemos considerar muitas coisas, mas eu vou deixar isso para uma outra parte. Antes disso, eu gostaria de considerar que este vídeo, como vocês podem perceber nesse altar, temos aqui Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Saradadevi, Mãe Divina, e Swami Vivekananda, ao lado do presépio da manjedoura do nascimento do Senhor Jesus. E essa conformação tem o sentido de apresentar a característica mais notória desse vídeo, é que é a percepção, celebração da natividade do Senhor do ponto de vista de um aspirante a devoto de Sri Ramakrishna, que é a minha condição. Eu nasci numa família cristã, fui criado dentro da tradição do cristianismo, conheci a noção do bem, do belo, do divino através da tradição cristã. Eu sou muitíssimo grato a ela. Em minha vida adulta, me integrei a uma igreja antiga do cristianismo e durante 10 anos estive muito integrado nela, parte desse período como um ministro religioso, como um diácono. E também sou muito grato por esse período da minha vida, que fez fortalecer no meu coração a fé em Deus e a descoberta de um sentido para a vida. Não é? Mas, em um dado momento da minha vida, o meu coração se dirigiu para a imagem de Thakur Sri Ramakrishna, e eu posso dizer hoje que o meu ideal, a minha caminhada como um aspirante de Deus, é orientada pela pessoa de Sri Ramakrishna.
Então, aqui um ponto que pode surgir, né, de curiosidade para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que acompanham esse canal ou não, que possam ter surgido aqui, possam ter visto uma postagem minha e podem ter encontrado esse vídeo. E a curiosidade de saber como alguém que tem, né, o seu ideal escolhido, como Sri Ramakrishna, pode contemplar o Natal do Senhor Jesus. Não é? Que lugar tem isso? Bom, o que eu posso dizer é que o conhecimento do ensino de Sri Ramakrishna só renovou a intensidade do meu respeito, da minha afeição, do meu amor pelo Senhor Jesus e pelos seus ensinamentos, não é? Tornando tudo que está presente no Evangelho muito mais concreto, muito mais sólido, muito mais real. Então eu posso dizer definitivamente que a devoção a Sri Ramakrishna, ela sustenta e fortalece a minha percepção do Evangelho. É claro que a configuração dentro do cristianismo e de suas características sectárias, né, separadas das outras tradições e culturas, isso se dilui significativamente. Né? A admissão de um personagem como Sri Ramakrishna no lugar em que ele tem na minha vida não é compatível com a composição das teologias do cristianismo, definitivamente. O cristianismo é muito exclusivista, né? Os cristianismos todos consideram que o único lugar possível para o seu ideal é o Senhor Jesus. Então, a proposição de Sri Ramakrishna é mais ampla. E nisso aqui existe uma desconexão do paradigma cristão, definitivamente. Cristão como teologias do cristianismo. Mas isso não é uma contradição ao paradigma do Evangelho, ao meu ver. Ao paradigma do Senhor Jesus. Então, como um devoto de Sri Ramakrishna contempla o nascimento do Senhor Jesus e a sua própria personalidade espiritual. Eu acho que esse é o tema que eu proponho como centro desse vídeo. Perspectiva do Bhagavad Gita, no seu capítulo 4, Sri Krishna está instruindo Arjuna, nisso Deus instrui a humanidade, ele está dizendo a ele que de tempos em tempos o Senhor Todo-Poderoso, o Supremo Ser, o Purushottama, sem ter nenhuma necessidade, mas apenas pelo benefício dos seres que são partes dele, vem ao mundo, toma uma forma e vive entre os seres para restaurar neles a lei, elevar o padrão de todos e nisso possibilitar que muitos voltem para ele. E disse-lhe Krishna que isso acontece de tempos em tempos. Porque de tempos em tempos o efeito desta grande graça, que é Deus caminhando no jogo humano, no jogo dos seres, ela se dilui. Então, novamente, depois de um tempo, de era em era, o Senhor toma novamente uma nova personalidade. Não é que ele tome uma personalidade, ele se torna uma personalidade visível, que nasce, cresce e morre aos nossos olhos, para nos dar esse meio de reencontrarmos o caminho espiritual. Essa perspectiva, ela de certa maneira está presente também na tradição cristã, não com a periodicidade, né, de tempos em tempos o Senhor vem. Mas quando São Paulo descreve o advento do Senhor Jesus para aqueles primeiros cristãos europeus, os cristãos, né, de Filipo, né, carta de São Paulo aos filipenses, é aquela comunidade de Filipo, a primeira comunidade fora do Oriente Médio, né? Lá na Grécia,
proximidade de Tessalônica. Então São Paulo está dizendo uma coisa muito grande na segunda carta aos Filipenses. Ele está dizendo que Deus tomou uma forma aparentada de homem para viver entre os homens. E nisso obedeceu todos os parâmetros da humanidade, inclusive a submissão às leis corporais e à morte. Tornando-se nisso servo, obediente e um sinal de Deus para todos. E nisso ele está descrevendo, na palavra kenosis, esvaziamento do divino, como se fosse um encolhimento do divino, né? Uma supressão para permanecer pequeno, para se fazer homem. O mesmo, ao meu entendimento, como um devoto de Sri Ramakrishna, que as perspectivas hindus falam a respeito do Avatara, a descida de Deus. Veja que mesmo perspectivas não teístas, como é o caso de escolas do budismo Mahayana, falam a respeito de um tal Nirmanakaya, um ente que surgiria em um mundo, em uma determinada região, dentro de uma determinada cultura, em um espectro limitado, corporal, mortal, mas dotado de todas as qualidades divinas. Não é? E faria isso para o benefício dos outros. Para renovar a percepção divina. Não é? A percepção da verdade, a percepção mais elevada. Então falávamos aqui daqueles adoradores dos astros do tropário natalino, da igreja grega, que falava dos magos, dos sacerdotes masdeístas. Os masdeístas acreditavam também na vinda de um Satyoshan, na vinda de um Salvador. Eles não estavam estabelecendo também uma periodicidade, mas estavam falando disso, de uma descida divina ao mundo. Então o que nós podemos perceber é que em muitas culturas, em muitas formas, em muitas linguagens, existe essa ideia. Que por mais extraordinário que possa nos parecer, Deus se faz um entre nós para nos levar de volta a Ele. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia que o Avatar é como um tronco imenso em um rio caudaloso. Então ele dizia, os jivas, os seres comuns, são como gravetos nesse lago caudaloso. Às vezes uma gaivota vem e pode pousar em cima desse graveto e o graveto não afunda. Mas às vezes com o balançar da água, sim. E se mais um passarinho pousar nele, com certeza ele afunda. Talvez em uma madeira um pouco maior, algumas tartaruguinhas possam se colocar. Mas se sobe um lagarto um pouco maior, afunda também. O Avatar, a descida de Deus no mundo, é como um grande tronco na qual elefantes podem caminhar sobre ele, sem afundar. E nisso Sri Ramakrishna estava dizendo que o Avatar carrega, pela sua graça, multidões, povos, gerações. Não é? Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, descrevia o Avatar da seguinte forma. Isso dentro da tradição védica. Não é? Que os jivas, os seres comuns, todos nós, somos como que feitos em uma linha de montagem. O Avatar é concebido à mão por Deus, dentro dessa característica especial. Sri Saradadev dizia que Deus é o único capaz de desfazer o karma. Todos nós estamos submetidos a uma série de condicionamentos de nossos muitos nascimentos. As muitas vestes, personagens que vestimos aqui. Mas se você tem contato com o Avatar, com Deus encarnado, ele pode fazer com que
aquilo que seria pelo seu karma a necessidade de perder uma perna, virar uma alfinetada. E aqui eu lembro da passagem do Evangelho na qual Jesus encontra na cruz aquele ladrão que olha para o Senhor e diz: por favor, lembre de mim quando entrares no reino. E o Senhor diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Definitivamente aquele homem não era o mais virtuoso dos seres, mas ele conseguiu contemplar o Senhor como tal na cruz. Disse-lhe Krishna no Bhagavad Gita: aqueles que reconhecerem o meu divino nascimento não tem mais o que temer. Eu acho que é isso que temos, não é? No diálogo do bom ladrão com o Senhor Jesus na cruz. Ele reconheceu o Senhor quando ninguém talvez o reconheceria como tal. Mas voltando aqui à natividade, à celebração do dia de hoje. O que, afinal de contas, então, é a natividade para nós, sobretudo sob um olhar de um devoto Sri Ramakrishna? A natividade é para nós isso, a celebração de que Deus vem. Jesus Cristo é Deus feito homem, que veio para nos beneficiar, que veio para nos elevar, que veio para nos recordar, que veio para nos carregar, que veio para nos salvar. Mas é uma salvação que é uma porta aberta, não é um laço, ok? Mas é uma alternativa para que possamos recobrar o caminho para casa. Quando então olhamos a cena da natividade, a clássica cena da natividade, temos então muitas dicas espirituais importantes. O primeiro ponto que possamos contemplar isso aqui como um mapa para a espiritualidade superior, eu retiro dos ensinamentos do Thakur Sri Ramakrishna. Não tente olhar com um olhar meticuloso, analítico e seco a descrição do texto bíblico. Eu mesmo, Marcelo, já fiz isso muitas vezes. É bom, não é? Para o nosso intelecto, para o nosso ego, a gente se sente muito inteligente. Mas o que a gente não percebe é que o objetivo dessa descrição é purificar o nosso coração e nossa mente. Acalentar o nosso coração e fazer com que nós possamos ver além. Então o que nós temos nessa manjedoura é que Deus, o Supremo Senhor, que veio para viver entre nós, escolheu primeiramente esses vasos tão adequados, Maria e José, para dar o seu corpo. Quem são Maria e José? Pessoas simples, pessoas sem poder, definitivamente não compreendiam o mistério da encarnação, mas estavam totalmente dispostos de cumprir o plano do Senhor, seja ele qual fosse. O desejo de agradar a Deus, sem entender e sem perceber como isso pode ser benéfico para a própria vida, chama-se na tradição védica, na tradição Bhakti, de Prema Bhakti, devoção pura. Apenas e tão somente desejar satisfazer o Senhor. É o que nós temos em Maria e José. As palavras de Maria, né, na Anunciação é isso. Faça-me segundo a tua palavra, porque isso é vontade de Deus. Ela não entendeu. Quem pode entender o mistério da encarnação? Alguém pode entender o que é esse Emmanuel? Não. Mas ela deseja ser serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. Ah? José também não poderia compreender a dimensão dessa responsabilidade, mas estava querendo cumprir a vontade do Senhor. Então, antes de nos perdermos aqui em questões grosseiras a respeito de materialidades sobre concepção, virgindade, nós deveríamos pensar com muito temor e amor o quão poderoso, santo, divino são os corações dos devotos puros de Deus.
Maria e José, escolhidos para essa missão, como pessoas sem poder. Isso é para nós um chamado de esperança. Nós também, pessoas sem poder, podemos nos tornar corações capazes de receber o Senhor. Então nós temos que na cena da manjedoura, nós temos aqueles camponeses, os pastores de ovelhas das redondezas ali de Belém, que foram chamados pelos anjos do céu para acompanhar aquele nascimento. Veja, não foram os reis, não foram os soberanos do mundo, foram os mais simples. Isso também é uma percepção para todos nós, não é? Quem são os altos da sociedade, né? A casta mais alta que vai contemplar o maior? Não. De alguma maneira, a percepção é de que, independente de nossa classe, de nossa posição, de nossa função, todos nós temos a semente da possibilidade da contemplação do Senhor. Também junto da cena, na cena está os animais, não é? Como uma recomposição do Éden. Se no Éden estava o homem colocado no jardim de Deus, aqui Deus se coloca no jardim dos homens. Dizendo então que Deus permeia toda essa realidade. Toda essa realidade é permeada do divino. O mundo não é sujo. O mundo não é maldito. O mundo não é obscuro. O mundo é o jardim na qual Deus também caminha. Isso é uma poderosa mensagem para nós lidarmos com a vida de um modo mais solene. Cuidar do mundo, cuidar dos seres. Em todos eles, o Senhor perpassa. O Senhor permeia. Né? E por fim, temos a vinda desses personagens exóticos, dos magos, que aqui se configuraram como reis magos. Mas são sacerdotes masdeístas, da tradição de Zoroastro, que concebiam cálculos astronômicos para poder encontrar o Salvador, que vem para enfrentar o mal e para fazer brilhar a luz de Ahura Mazda, o Supremo Senhor, o Senhor de sabedoria. O que não fez o Senhor Jesus não foi mostrar o Pai através dele? Não é? Confrontar o egoísmo. Então esses indivíduos, eles não são da tradição judaica, não é verdade? Eles não são da tradição de Abraão. Mas disse o próprio Senhor, haverá o dia em que pessoas de outros apriscos irão se sentar junto à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui ele estava falando justamente disso. Não é? Por qual razão aqueles adoradores dos astros, como diz o Tropário da Natividade, conheceram o sol de justiça? Porque eles estavam buscando muito. Não é? Que é a característica do aspirante espiritual, segundo Sri Ramakrishna Paramahansa, é alguém que tem muito anseio e é muito sincero. Por qualquer caminho vai chegar a Deus. E aqui nós temos isso. Então, nessa mensagem da natividade, nós temos tanta coisa, não é? Que é necessário para acolher Deus, pureza de coração. Não é grande intelecto, poder físico, riqueza material. Não. Um coração anelante, disposto a ser servo. A despeito de todos os preços, sem compreender a dimensão toda do plano do Senhor, eu quero servir a Deus. Segundo ponto, a revelação da fé é para todos em potencial. Mesmo que sejamos essas pessoas sem importância no mundo, nós temos a possibilidade de sermos chamados por Deus, os pastores. Este mundo é permeado por Deus. Tudo nesse mundo é sagrado. Não significa dizer que a cadeira é Deus.
não significa dizer que o pombo é Deus, não significa dizer que você é Deus. Mas por tudo isso, Deus perpassa. Não é? Diz Thakur Ramakrishna, a mãe se fez todos esses 24 princípios cósmicos. Então não há nada nesse mundo que não seja sagrado. Porque Deus perpassa tudo. Os animaizinhos na manjedoura. E a universalidade mística dos aspirantes espirituais autênticos. Aqueles que vão atrás de Deus, buscam Ele. Mesmo que tenham que sair da sua zona de conforto, sair da sua tradição. Eles encontram. Porque Deus os espera. Todas essas luzes, todas essas maravilhas podem nos ajudar a contemplar essa celebração do Natal como a notícia maravilhosa de que Deus vem a nós, pois se importa conosco. E nós podemos ter um gosto para contemplar Deus. Podemos ter um nome para chamá-lo. Podemos ter Deus como nosso companheiro, como nosso amigo, como nosso próximo, bem próximo. E esta é a maravilha desse Natal. Com o passar dos séculos, muita coisa se colocou por cima dessa maravilha e nós temos muitas vezes uma diluição mesmo desse sentimento. E é por isso que de tempos em tempos Deus vem. Para nos fazer reavivar, não é? Essa percepção. Então, como um devoto de Sri Ramakrishna, eu contemplo o Natal como uma maravilhosa percepção da graça de Deus presente no nosso meio. Nisso eu afasto qualquer pensamento de que Jesus é um ícone de uma cultura do mundo, que ele pertence a uma determinada teologia, e também não caio na esparrela de imaginar que Jesus é um revolucionário, um reformador social e essas outras coisas. Não. Jesus é Deus feito homem para nos ajudar a voltar para casa. Não é? Então, nesse Natal, que possamos por algum instante contemplar esta beleza, mesmo que não venhamos a entender isso. Lembremos de Maria, lembremos de José, pensemos apenas em contemplar com amor, com rendição, a graça que Deus nos dá. E assim, nós vamos ter um Santo Natal. Não precisamos nos afastar de nada que o Natal convencional tem. Ceia, árvore de Natal, presentes, o bom velhinho, Papai Noel. Tá tudo certo, meus amigos. Se conseguirmos guardar no nosso coração a alegria da memória de que tudo isso é coroado pela percepção de que Deus vem, de que Deus veio, de que Deus está entre nós, nós vamos purificar todas as coisas, não é? E com essa alegria no coração, vamos ser capazes de viver um Natal Santo, com nossas famílias, inseridos no mundo, como pessoas comuns, que vamos nos cumprimentar, nos beijar, ceiar, rir, brincar, abrir presentes, com leveza daqueles que verdadeiramente sabem que um coração puro, um coração bondoso, um coração devoto é a morada de Deus nesse mundo. Que todos nós então possamos ter um santo, luminoso Natal. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos. Peço desculpas pela dificuldade aqui da qualidade da imagem, estou tentando, mas eu tenho a esperança de que a contemplação da imagem dos santos, a contemplação da cena do Natal e esses vislumbres sobre essas verdades divinas possam compensar e possa ser para vocês um alento, possa ser edificante. Um grande abraço a todos vocês, um feliz e santo Natal.